Gabi do blog Mundo à Frente e hoje eu vou falar pra vocês o meu relato de parto. Se vocês quiserem saber como é que foi o meu pré-natal aqui na Suécia, tem 3 vídeos, um pra cada trimestre aqui no canal. Então vou deixar uma playlist em algum lugar aqui em cima pra vocês verem. E verem lá como é que foi cada trimestre, como é que foram os acompanhamentos e tal. Eu gravei o último vídeo quando eu tava com 39 semanas e no fim o Dante nasceu com quase 42 semanas completas. Foi uma longa espera. Então eu vou começar agora o meu relato de parto e eu vou estar pegando algumas coisas que eu mesma pensei, que eu fui escrevendo, né, de como é que foi o processo. E também vou responder algumas dúvidas que não tiverem no que eu já tinha escrito do meu relato de parto, né, que foram dúvidas deixadas no nosso Instagram, o @mundoafrente. Então, se você não nos segue, segue lá, que é onde eu mais sou ativa, porque aqui no YouTube é meio difícil, né? Ainda mais agora com o bebê. Mas então, vamos lá? Tô aqui com algumas anotações, muitas coisas que eu fui escrevendo ao longo dessas últimas semanas de gravidez. Posso dizer que eu comecei a achar que eu tava em trabalho de parto já no dia 18 de julho, o dia previsto do parto do Dante era dia 21 de julho, quando eu estaria com 40 semanas completas, né? Mas não foi bem assim que aconteceu, ele veio bem depois, mas eu já achei que ele estaria vindo alguns dias antes da data prevista de parto, que é a DPP, mas era só pródromos, e eu fiquei, desde o começo de julho, eu comecei a ter contato com uma doula, é uma brasileira que mora aqui na Suécia, a Isadora. E ela é uma seguidora, era só uma seguidora, agora é mais do que isso, né? Enfim, se ofereceu pra me ajudar. E até então não tinha entrado em contato com nenhuma doula aqui na Suécia. Não foi oferecido nada, também não fui atrás. Mas foi muito legal ter a ajuda dela, porque desde o começo de julho ela começou a me passar umas dicas, assim, de preparação pro parto. E aí a Isa, a gente começou a conversar por WhatsApp, né? Instagram, depois foi pro WhatsApp. E ela ficou, nossa, ela foi uma ajuda valiosíssima. A Isa, se você mora aqui na Suécia, entre em contato com ela. Vou deixar também o contato dela aqui na tela, para vocês entrarem em contato. Ela tem um Instagram, né? Então vocês podem acompanhar o trabalho dela, ela vai deixar dicas lá no Instagram dela. E quem puder, né, ter a Isa como a doula, recomendo 100%. Ela é uma pessoa super querida e me ajudou bastante, né? E como ela tá aqui na Suécia, e ela vai começar a trabalhar mais aqui na Suécia, porque ela até então não tinha feito nada aqui na Suécia, é bom porque ela já vai começar a entender mais como é o esquema aqui, né, do sistema de saúde daqui. E é brasileira, então fala português com a gente. Então a Isa, ela ficou me ajudando bastante com essas dúvidas, desde o começo de julho. E quando eu achei que eu tava em trabalho de parto no dia 18, 19, ela ficou em contato comigo, assim. Mas o negócio não foi pra frente, né, eu cheguei a ficar no escurinho, na bola de pilates, contando as contrações, mas não foi pra frente, não ia ajudar em nada eu ficar lá, como a gente fala, na bolha, né, do trabalho de parto, se não tava acontecendo. Chegando a hora. Esse menino quer sair agora. Quer dizer, já devo estar em trabalho de parto, mas ainda não é a hora de se internar, né? Porque não tá com abertura, o útero não tá baixo o suficiente, uma coisa assim, o colo do útero não tá fino. Esperar em casa. Esperar até ficar mais dolorido e mais regular. Depois que eu saí dessa bolha, né, eu passei o resto dos dias, assim, fazendo chás, fazendo chá de folha de framboesa, que eu achava que era framboesa, mas depois eu descobri que era amora, então eu espero que não tenha nenhum problema. Bom, acho que não teve, né? Então, se não ajudou, nem não atrapalhou. Escaldapé de gengibre, rebolar na bola, fazer caminhada. Então todo dia eu tava naquela expectativa, né? Porque passou a data prevista de parto, e eu fiquei tipo, ai meu Deus, cadê esse menino que não vem? E fiquei fazendo de tudo, assim, gente. Namorar, o chá de gengibre, comer o gengibre, o escaldapé com gengibre, rebolar na bola, como eu disse, olha, foi de tudo, dançar.
Até cama elástica, pra cama elástica eu fui. e parecia que nada tava ajudando, né? Eu fui pra uma última consulta com a Barnwótica, que é a enfermeira que tava me acompanhando na gravidez. No dia 29 de julho foi a última consulta. E aí, nessa consulta, a Barnwótica, ela viu, né, o útero, a altura do útero já tava menor do que de quando fui lá no dia 20, achando que tava trabalho de parto, mas não tava. Mas ainda não tava ainda totalmente, né, não tinha sumido, e muito menos aberto. E aí o que ela fez foi, ela colocou o dedo lá e tentou estimular para que abrisse, né? E acabou sangrando lá na hora, foi um sangue bem vermelho. E aí a gente ficou já na expectativa, né? Tipo, olha, agora eu acho que vai acontecer alguma coisa. Também nessa semana, no dia 28, eu tinha ido pra acupuntura para ver se ajudava. Voltei lá na acupuntura no dia 30. E a gente acha que foi nessa segunda ida pra acupuntura que o negócio começou a andar. Isso porque as contrações começaram a ritmar, né, nesse mesmo dia, mais pro final da tarde. Eu vinha tendo contrações desde o dia 18, 19, mas era sempre no pródromo. O pródromo, pra quem não sabe, são as contrações, digamos que de preparação. Então elas vêm e vão, param, e são irregulares, não são tão fortes assim, não chega a atrapalhar sono nem nada. Muitas vezes de noite, quando eu ia dormir, sumiam, no outro dia de manhã já não tinha mais, aí vinha de novo só no final da tarde. Esse era o meu pródromo. E diferente do pródromo, quando eu fui nessa segunda vez na acupuntura, eu notei que alguma coisa estava diferente, as contrações estavam um pouco diferentes. Isso era dia 30 de julho. Lembrando que a data prevista do parto era dia 21, então já tinha passado 8 dias da data prevista do parto. E eu já tava com medo, na verdade com muito medo de ir pra indução de parto, né? Que a indução do parto aqui na Suécia é feita quando a mulher tá com 42 semanas completas. E eu já estava com 41 semanas e 2 dias, por aí, ou 1 dia. Então eu tava com muito medo e não queria ir pra indução, eu não queria nada medicamentoso. Eu queria que o parto acontecesse naturalmente, né? Que o bebê escolhesse a hora que ele ia nascer. Pois bem, nesse dia 30 de julho, depois da acupuntura, como eu disse, as contrações lá pelas 7 horas, mais ou menos, começaram a ritmar e eu comecei a marcar. E aí, quando eu comecei a marcar, eu vi que elas estavam bem boas, assim, o ritmo tava bom. E nessa mesma noite, uma parte do tampão saiu. E aí eu comecei a ficar, acho que as coisas estão acontecendo. Bem na hora eu tô tendo um negócio, né? E agora, será que vem? No outro dia de manhã, basicamente, parecia que tinha parado, né? O que tinha começado na noite anterior, parecia que tava indo pra frente, praticamente tinha acabado, assim. Mas eu não perdi as esperanças porque o tampão continuou saindo aos poucos. Então, eu sabia que a coisa estava acontecendo. E nesse tempo todo eu estava em contato com a Isa pelo WhatsApp. E ela ia me dando as dicas e ela ia me ajudando com dicas e psicologicamente, né? Porque eu também tinha algumas questões psicológicas. Claro que quase toda mulher tem, né? Essa questão do parto, se eu ia conseguir ou não. E o medo de ir pra indução. E, enfim... Mas ela é maravilhosa, me ajudou bastante, né? E aí, quando foi no sábado à tarde, porque sábado era dia 31, aí eu, fazendo almoço, comecei a sentir cólica. Comecei a sentir umas cólicas, né? Que antes era uma contração, assim, mais forte, mas com cólica muito leve. E aí começaram a vir as contrações com as cólicas mais fortes e sem ritmo. A gente tava indo pra caminhar, né? Saímos pra caminhar quase todo dia. E fiquei tendo cólica quase o tempo todo durante a caminhada. E aí já estamos aí, começou na sexta-feira, né? Lembrem-se, começou na sexta-feira, dia 30 de noite, parou de manhã, no sábado não deu nada, de tarde recomeçou. E aí recomeçou irregular, depois, e com cólica, depois as cólicas aumentaram e começou a regular um pouquinho mais. A frequência, quando eu voltei pra casa depois da caminhada, começou a ficar muito boa, entre 4 e 8 minutos, né? E tava meio irregular, mas começou a não ficar tão distante assim uma da outra. E eu comecei a ter dor na lombar. Então, além da cólica e das contrações começarem a ritmar, eu tava tendo dor na lombar. Algumas pessoas me perguntaram no Instagram como é que eu sabia que era a hora.
é simplesmente os sinais que o corpo foi me dando, né? Que é, o tampão caiu, apesar de que muitas vezes, né, o tampão não quer dizer nada, pode cair muito antes do parto e se reconstituir, né? Mas no meu caso, ele caiu na hora em que o parto parecia que ia começar, né? Ele não caiu antes e já tava quase 42 semanas. As contrações foram ficando mais próximas e cólica e dor na lombar. Então tudo isso somando foi quando eu sabia que agora estava chegando a hora. E também porque eu tava fazendo coisas, né? Eu tava caminhando, tava tomando chá, tava fazendo escalda-pé, fiz acupuntura, a enfermeira fez aquele negócio lá, né, de estimular e sangrou. Então tudo isso eu fui sabendo que essa era a hora, entendeu? Pra mim não foi nada do tipo, estourou a bolsa. Inclusive, minha bolsa não estourou. Ela foi estourada no hospital, mas eu vou chegar lá. Então, assim que eu soube que essa era a hora do meu bebê. Voltando pros acontecimentos, né? Sábado à noite a coisa tava engrenando, já tinha caído parte do tampão. Continuava fazendo aquelas coisas todas que eu já falei. Inclusive, eu tomei o tal do shake pra estimular o parto, que é com óleo de rícino, creme de amendoim, suco de laranja. O gosto não é muito maravilhoso, não. Mas, enfim, eu tomei acho que eu tomei umas 3 vezes e pra mim não fez diferença nenhuma. Inclusive eu vomitei ele no domingo, ou foi na segunda-feira, acho que foi, né, não sei, um dia desses aí. Vomitei porque já tava meio mal e, enfim, pra mim não adiantou de nada. Não ajudou o parto a ser mais rápido. Então, voltando, sexta-feira, já estamos no sábado. Sábado eu dormi com medo de negócio... do sábado pro domingo, né, voltar a ficar sem ritmo, voltar a não ter mais contração, enfim. A mesma coisa que tinha acontecido da sexta pro sábado, eu tava com medo que acontecesse do sábado pro domingo. Só que não aconteceu isso. Na verdade, do sábado pro domingo, eu nem consegui dormir direito. Porque as contrações continuaram e tava com cólica, tava com dor na lombar e tava com as contrações. De noite, entre o sábado e o domingo, elas ficaram vindo a cada 10 minutos, mais ou menos. E tava ruim pra mim de dormir, nem conseguia dormir direito, né? Eu ficava cochilando entre uma contração e outra. E quando vinha, era horrível. Eu acordava e tinha que... É o que eu fazia, eu botava a mão assim... Deixa eu ver se consigo mostrar, né? Aqui assim, fazendo uma força aqui nessa parte. Eu mesma, né? Me ajudava. E ficava, assim, me contorcendo de dor. Mas quando eu paro pra pensar que comparar essa dor com a dor que eu tive no expulsivo, não foi nada, mas enfim. E aí, foi uma noite pessimamente dormida, né? Não consegui dormir direito. Daí, a cada 10 minutos, dormia. Eram só cochilos, mini cochilos. Então, eu fiquei bem cansada. E importante é que eu fiquei indo fazer xixi a cada hora, né? Fiquei bebendo bastante água. E indo fazer xixi, porque fazer o xixi... Segundo a minha querida doula Isa, ajuda bastante o processo do trabalho de parto. Então, depois dessa noite horrível, mal dormida, eu acordei, comi alguma coisa, já estamos no domingo de manhã, e consegui dormir, mas dormi acordando, só que era um acordar assim, um despertar meio leve, porque eu já tava começando a ficar acostumada com a dor. E aí, nessa hora o Rafael já estava acordado e ele ficava me ajudando, né? Quando eu sentia que tava vindo outra contração, eu falava, tá vindo, chegou, é outra. E aí ele tava no computador, ele levantava, vinha até mim e ficava apertando essa parte, né, da lombar aqui embaixo, pra mim, pra aliviar a dor que eu tava sentindo. E aí, depois de dormir um pouco, né, só cochilar de novo, que o Rafael sempre me ajudando na hora das contrações, eu fui fazer outras coisas, ficar na bola, fui pro banheiro, fui fazer ordem manual, né, na gravidez eu fiquei fazendo ordem manual para estimular a descida do leite, e fiz aquele shake. Foi então aí nesse negócio que eu comecei a ficar enjoada, eu vomitei ele num balde, foi horrível. E aí comecei a ficar enjoada e vomitar tudo que estava comendo. Começou aí, no final da tarde do domingo, tendo sempre contrações a cada 10, 15 minutos e enjoando, sem conseguir me alimentar. Quando deu 6 da noite, eu deitei pra tentar dormir de novo, mas não senti o Dante direito. Pra mim, ele tava muito quietinho, ele não tava se mexendo muito,
E aí eu fiquei preocupada, aí liguei pra maternidade e aí eles pediram pra eu ir lá pra olhar, né? Pra ver se tava tudo certo com o Dante. E aí a gente foi, e aí nessa ida eles viram que eu já estava com uma dilatação de 3 centímetros, domingo à noite, umas 8 horas da noite, mais ou menos. Eles fizeram cardiotoco, viram que tava tudo certo com o Dante, com os batimentos cardíacos, que ele tava se mexendo, e que as minhas contrações não estavam tão regulares, né? Eles querem que a gente vá quando já estamos pro hospital, quando já estamos com contrações, 3 contrações a cada 10 minutos por 1 hora. E eu não tava, mas ela me perguntou se eu queria ficar no hospital, porque eu tava sentindo muita dor, tava bem complicado pra mim, eu tava sem conseguir dormir. E aí eu fiquei pensando se eu ficaria internado, porque só 3 centímetros de dilatação poderia demorar mais de 2 dias ainda no hospital. E é ruim, né? É melhor quando a gente tá em casa, no nosso cantinho. Então eu decidi não ficar no hospital no domingo e pedi pra ela me dar alguma coisa pra eu conseguir dormir. Porque eu não tinha dormido já no sábado pro domingo e tava ficando cada vez pior as dores. Da cólica, da contração, né, da dor na lombar. Ela me passou morfina, paracetamol e salbutamol para eu tomar depois que eu jantasse. Tava horrível para eu comer, né? Foi horrível. O Rafael fez um pão com queijo pra mim, era literalmente só um pão com um queijo em cima derretido, não tinha nada assim de mais nada, porque eu tava enjoando com tudo. Eu dava uma mordida e era um trabalho para eu conseguir comer. Tomei esse remédio e não fez efeito por muitas horas. Inclusive eu liguei para lá de meia-noite, querendo saber o que eu faria, porque eu tava sem conseguir dormir, já estava exaustíssima, porque foi uma noite inteira sem conseguir dormir, e o resto com dores, e o resto do dia, né, do domingo, com dores, bem cansada e cada vez pior. E eu tava tipo, não posso ficar muito fraca, sem conseguir comer, tava vomitando tudo, não posso ficar muito fraca, eu pensava, né? Se eu ficar muito fraca, eu não vou conseguir aguentar um parto, a hora do bicho, do pega pra capar, né? Eu liguei pra eles me disseram pra tentar esperar em casa o máximo possível. Se chegasse uma hora que eu não aguentasse mais, que eu fosse pro hospital, né? E aí eu fiquei uns 40 minutos sentada no banquinho, embaixo do chuveiro com água quente, tendo contração. Tentei ficar na bola e aguentar o máximo possível. O Rafael foi dormir. E aí eu consegui fazer vários cochilos, com contrações no meio. Até que 1 hora o remédio fez efeito e eu consegui dormir 1h20 sem acordar por causa das contrações. Então, consegui descansar um pouquinho, né? E aí, até umas 8 horas da manhã, eu fui dormindo, acordando com contração, com dor. E tentei comer o resto do pão com queijo que eu não tinha conseguido comer no fim da noite, mas tava muito difícil pra mim. E tava ficando cada vez mais difícil e doloroso aguentar as contrações. Então, fui de novo pro chuveiro de manhã pra ver se melhorava, né? Se aliviava a dor. E aí, quando eu tava no chuveiro, eu comecei a notar que as contrações estavam de 3 em 3 minutos. E aí, foi nessa hora que eu falei, agora eu vou pro hospital. E o pessoal do hospital já sabia que eu estava em trabalho de parto, né? Porque eu já tinha ido pra lá no domingo, já tinha ligado pra eles de noite, de madrugada, falando que o remédio não tinha feito efeito, mas ele fez depois, enfim. Então eles já sabiam e já tinham me falado, na hora que você quiser, você só vem, não precisa ligar, porque eles já sabiam, estavam assim, né, esperando que eu aparecesse lá no hospital a qualquer momento. Então, foi isso que eu fiz, 1h da tarde da segunda-feira, né? Então, voltando, começou na sexta-feira de noite, sábado de tarde voltou, e aí já não parou mais. Do sábado, comecei a ter várias contrações, cheguei para o hospital no domingo de noite e tendo sempre contração cada vez pior, cada vez mais difícil, cada vez mais doloroso. Então, segunda-feira, dia 2 de agosto, de 1 da tarde, eu fui pro hospital. E eu achei que o Dante ia nascer naquele dia, mas ele não nasceu. Ele nasceu no dia 3, mas peraí, vamos por partes. A gente chegou no hospital e quando fomos ver a minha dilatação, né, a gente chegou, era 1h30 da tarde, a minha dilatação estava 4 centímetros apenas. Ai, meu Deus, foi tipo uma noite inteira de contração, uma manhã inteira de contração, e só tava 4 centímetros. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, se levou uma noite e um dia pra abrir 1 centímetro,
o que vai acontecer daqui pra frente, né? Que desespero, porque eu já tava desde sexta-feira tendo contração. E aí, bom, fiquei internada, porque eu tava sentindo muita dor. E aí, o que a gente fez quando tava lá no hospital? Primeiro, elas viram, né, minha dilatação e fizeram um cardiotoco pra ver como é que tava o batimento cardíaco do Dante, como é que estavam as contrações, o ritmo dela, a força dela. Nessa hora que eles estavam fazendo o cardiotoco, eu fiquei deitada na cama, né, esperando pra fazer alguma outra coisa, porque ficar só deitada na cama não tava sendo bom pra mim. Eu testei o gás, que chama Lustgas aqui, né, e não, nessa hora não gostei, não ajudou, só fiquei tonta. E não tava, assim, nesse momento sendo útil pra mim. Eu preferia me levantar, fazer outras coisas, andar, fazer bola, andar e... enfim, fazer outras coisas. Então, eu só fui usar o gás de novo, que é o gás hilariante, né? Na hora do expulsivo. No expulsivo ele me ajudou bastante a ficar no mundo da lua, quando eu tava sentindo muita dor. Então, eu fui, então, pra a banheira, assim que fui liberada de sair dali, né, do cardiotoco, de poder me levantar e fazer outras coisas, eu fui pra banheira. E na banheira eu tive bastante alívio, acho que eu fiquei 1 hora e alguma coisa lá. Eu tive alívio lá de dor na água, mas eu comecei a sentir muito frio quando passou 1 hora mais ou menos. E lá na banheira, a enfermeira também ela colocou uma agulhinha de acupuntura aqui. Pra quem entende acupuntura foi no G20, o ponto G20, aqui em cima. E isso seria para alívio da dor, mas sinceramente eu não sei, eu continuei tendo contrações. Pra mim o alívio da dor naquela hora foi por causa da água, mas eu tive que sair, né, por causa do frio, eu tava começando a me tremer de frio. Mesmo a água da banheira estando quentinha, não sei se é porque parte da minha barriga tava pro lado de fora, pode ser. E aí eu também fiquei mal, vomitei lá o pouco do suco que eu tinha tomado, que eles deixam lá sempre um suquinho, coisa doce, né, pra gente não ficar com açúcar baixo no sangue. E vomitei o suco, então, ou seja, suco tava me fazendo vomitar nesse dia do parto. E aí eu voltei pro quarto e aí lá eu fiquei no andador. E aí nesse andador eu fiquei bastante tempo, fiquei horas nesse andador, indo para um lado, indo pro outro, e toda vez que vinha contração, eu me segurava nele e ficava assim, tentando me abaixar e levantar suavemente, e sempre Rafael, preciso falar, né? Rafael sempre do meu lado. Toda vez que eu tinha uma contração, lá ia ele, apertar lá na lombar, fazer pressão assim com a mão, sabe? Ou só ficar lá mesmo do meu lado, abraçando e dando suporte. E pra mim foi imprescindível ter ele ali comigo. Seria 1000 vezes mais difícil se ele não estivesse ali comigo. Então eu fiquei nesse andador por bastante tempo. As enfermeiras ficavam me elogiando, dizendo que tava indo super bem, que eu tava controlando super bem a dor e que eu tava sendo super bem em ficar em pé e andando. E é importante falar que elas estavam de vez em quando indo lá ouvir os batimentos do Dante, né? Eu não sei dizer exatamente a cada quantos minutos, se foi a cada 30 minutos, se foi a cada 1 hora, 40 minutos, não sei. Mas elas iam com certa frequência pro quarto pra ouvir o coração do Dante, ver como é que tava o batimento dele, pra ver se ele tava bem, se ele tava suportando bem, né, o processo do parto.
quando deu 6h15 da noite, né? Tarde, noite, porque aqui não tava de tarde, porque é verão. Fizeram outro exame de toque e aí eu tinha evoluído para 6, quase 7 centímetros de dilatação. Tava super feliz, né? Porque eu cheguei com 4 centímetros de 1h30 da tarde e aí às 6h15 já tava 7 centímetros quase. Então eu sabia que tava evoluindo. E quem tava em contato com a Isa, a doula, né? Era o Rafael. O Rafael tava com o meu WhatsApp, eu já tava, né? Naquela situação de uma contração atrás da outra, muita dor, então não tinha como ficar em contato com ninguém, além do Rafael e as enfermeiras ali. E aí ele ia falando pra ela, e ela ia dando dicas pra ele, ela ia conversando com ele sobre coisas que ele poderia fazer, coisas que ele poderia me dizer pra me ajudar. Eu continuei me movimentando, fiquei um tempo na bola também, na bola de pilates, e levaram um sorvetinho pra mim, foi uma coisa legal que eu não imaginei que fosse acontecer. E esse sorvetinho eu não vomitei. Muito bom. E eu tentei comer um pão, mas nossa, demorei demais pra comer aquele pão e nem consegui terminar. Tomar iogurte também tentei, mas não consegui. Tava mais difícil fazer essas coisas. Mas o sorvete foi bom. Então o tempo foi passando, perto das 9 horas fizeram outro exame e eu ainda estava com 6 para 7 centímetros de dilatação. E aí me disseram que ia fazer um outro exame de toque em 1 hora. E se eu não tivesse evoluído, iriam estourar a minha bolsa. E aí eu já fiquei, que coisa chata, não é mesmo? Não queria que tivesse nada artificial, digamos assim. Mas fazer o quê? Aqui na Suécia parece que é prática, né? Estourar a bolsa quando o negócio não evolui. Eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui é assim. A enfermeira, ela chegou a me perguntar, essa que estava me acompanhando, né, desde que eu me internei, se eu iria querer anestesia epidural, né, que eu tinha colocado no meu plano de parto, que eu estaria aberta a isso e que me perguntassem, que eu iria decidir na hora se eu iria querer ou não. E quando a pessoa toma a epidural, ela atrasa um pouquinho, ela tira a dor, né, obviamente, ela tira bastante a dor, mas ela atrasa um pouco o processo do parto. Porque a mulher começa a não sentir quando tá tendo a contração, e aí a pessoa tem que tomar ocitocina também, pra poder estimular a contração, alguma coisa assim. E aí eu falei, até então eu não tava tomando nada. Não tive, a única coisa que eu tive, que eu, digamos que de agulha que eu coloquei, foi aquela agulha aqui na cabeça, né? De acupuntura, que pra mim não fez diferença nenhuma. Então eu não queria, né? Eu decidi não tomar anestesia. Tava suportando as dores, né, respirando, focando e tendo a ajuda do Rafa pra fazer a pressão aqui na lombar. Isso tava me ajudando a suportar e eu decidi não tomar a epidural. Então, quando deu 10 horas, trocou, vieram novas enfermeiras, a outra enfermeira foi embora e as novas enfermeiras se apresentaram, né? Nessa hora já era 10 horas da noite, né? Eu tava bem cansada já, tava deitada na cama. Mas depois eu cheguei a sentar e fiz outros movimentos. E aí elas se apresentaram, disseram que eu tava indo super bem. E me perguntaram se eu poderia fazer o exame de toque, né? E todas as vezes que vieram me fazer alguma coisa, me fazer o exame de toque ou ver os batimentos cardíacos, sempre me pediam autorização. Tudo bem a gente fazer agora? Podemos fazer? Na hora que eu colocar o dedo, né, pra fazer o exame, vou colocar agora, tudo bem? Então, sempre pedindo o meu consentimento pra fazer tudo, isso é bem legal. Nesse exame de toque das 10 horas, viram que estava 8 para 9 centímetros. Eu fiquei super feliz, estava evoluindo, não estouraram minha bolsa ainda, né? Mas falaram, daqui a 1 hora a gente volta pra ver como é que anda. Então tá, e aí eu tava lá, com bastante dor, né? Já tava perto dos 10 centímetros, perto da hora do expulsivo. E aí, pelas 11 horas, elas vieram pra fazer o novo exame de toque, e aí viram que continuava entre 8 para 9 centímetros, ou seja, não houve evolução naquela hora. E aí decidiram estourar a bolsa, me perguntaram se por mim tudo bem, aí eu falei, fazer o quê, né? Poderia esperar? Poderia esperar. Só que eu estava bem cansada. Lembra? Começou na sexta-feira de noite, e do sábado de tarde pra frente eu já não tava tendo descanso direito. Então, aceitei, estouraram a bolsa, tava sem mecônia, tava tudo bem. Eram umas 11h10 quando estouraram. Quando deu 11h30, começou aquela vontade de fazer cocô, que é a clássica, né? Como é que é a
a parte do expulsivo. Parece uma vontade de fazer cocô, mas só que é um cocô gigantesco. Parece que vai passar um trem pela sua bunda. É um negócio assim, gente. É uma pressão. Assim, ó. Parece que vai virar do avesso o seu furico. É horrível. É dolorido. Não vou dizer que não é. Não vou dizer que não é. É bem doído. E aí, foi ficando cada vez pior. Cada vez pior. Cada vez pior. Aquela dor. E aí, a minha vocalização de antes, que era um... alguma coisa assim, começou a... parecia um gutural de death metal. Era bem por aí. Eu comecei a fazer gutural de death metal. E aí, quando deu 1h30, eu já tinha me colocado de bruços, né? Eu antes estava deitada de lado. E eles levantaram a parte da cama, né? Da que a pessoa deita. E eu fiquei de joelho com os braços aqui, apoiada. E toda vez que vinha, eu me abaixava assim e vinha aquela dor horrível. Ficou, né? Eu falava, eu vou me cagar, eu vou fazer cocô. Eu achava mesmo, e a sorte pra mim, eu não fiz, porque eu não tava comendo direito, tava vomitando tudo que eu comia, até suco. Nada sólido eu tinha comido direito no último dia e meio, porque se eu tivesse com coisa na barriga, ia sair, não tinha como não sair. Mas saibam que isso é normal. E eu tava me preparando pra que isso acontecesse. Eu falei pra Rafael, olha, pode acontecer. E as enfermeiras sabem que podem acontecer. Então, se alguém tá aí pensando, mas eu tô com medo de fazer... O meu único medo no parto normal é fazer cocô. Desencana. As mulheres, as enfermeiras, o médico, todo mundo, as médicas, sei lá, todo mundo ali sabe que pode acontecer. Tá saindo uma pessoinha de você. Claro que pode acontecer de sair cocô. Mas no meu caso não saiu porque não tinha o que sair mesmo. Quando deu 1h30 da manhã, eu tava já muitíssimo louca. Tava com o gás hilariante já desde a hora que começou a ficar essas dores muito mais fortes do expulsivo. Aí eu comecei a sentir que tava passando alguma coisa pelo canal vaginal. Era ele. E as enfermeiras, elas não ficam o tempo todo no quarto, elas vão e voltam, né? Elas deixam a maior parte do tempo eu e o Rafael sozinhos. E aí nessa hora eu chamei elas, porque elas me falaram, precisando só chamar. Eu falei, agora tá na hora. Na hora que elas entraram no quarto, elas me colocaram de lado, começaram a preparação. Já tinha preparado bastante o quarto, desde a hora que estouraram a bolsa. Mas aí então agora vai, né? E até a hora que o Dante saiu, foram 17, 19 minutos, porque ele saiu mesmo totalmente de 1h49 da manhã, do dia 3 de agosto de 2021. Mas então, elas me colocaram de lado, deitada do lado esquerdo, com a perna direita elevada. Então elas nem tentaram me colocar na posição ginecológica, porque eu também não iria aceitar, tava dando pra cacete pra ficar sentada mesmo, não ia aguentar. Então eu fiquei deitada do lado, pra mim foi ótimo. A perna direita elevada sabe quando você tem o negócio ginecológico, só que só um, aí eu fiquei com a perna direita em cima daquilo ali. E duas coisas que pra mim foram, que eu não gostei, não foi violência obstétrica, mas também são coisas que no futuro eu vou conversar com as enfermeiras no próximo parto, é que um deles, eu tava vocalizando bastante, de uma forma que eu sentia que, assim, vinha, né, esse gutural de death metal. Mas ao mesmo tempo não era um grito, era um grito, entendeu? Aquela coisa assim, grave, mas...
E eu tava meio consciente nessa hora de que eu tinha que fazer assim e eu ia abrindo, sabe, o caminho lá pra baixo. E aí elas falavam não só uma vez, algumas vezes, pra eu, na hora que viesse, eu fazer assim, sabe, fechar a boca assim e botar, digamos que o ar pra dentro, assim. Tentei 2 vezes, foi horrível. E elas falaram, tenta fazer isso, mas também faz do jeito que você quiser. Se você quiser gritar, se você quiser vocalizar, pode fazer. Então, não tentaram me calar, sabe? Só disseram que eu poderia fazer assim e falaram mais de uma vez pra eu fazer na hora do possível. Mas não fecharam minha boca. I can see black hair. Jag ska fixa en halskottel. Like mommy and dad? Like mommy and dad? Ja. Yeah? Harry. Yeah? You're awesome, Gabriella. Försök att stänga munnen, Gabriella. Och pressa neråt nästa gång. Mas uma coisa que eu não gostei foi que eu queria deixar os joelhos aproximados na hora que eu fazia força pro Dante sair mesmo. O ideal é que os joelhos estejam aproximados para o quadril se abrir. Porque quando você abre a perna, tipo, os joelhos pra fora, o que acontece com o quadril? O quadril faz assim. E quando tu aproxima o joelho, o quadril faz assim. Então é mais fácil para o bebê nascer quando tu aproxima o joelho. E pra mim, eu acho que isso é falta de atualização delas, das enfermeiras. Então, por isso que eu não considero violência obstétrica. A posição das pernas para abdominais. Como é que faz? Var försiktig med. Låt mig. Det är snart färdigt. It's soon over. Mas eu ficava tentando aproximar o joelho, quando eu fazia a força pro bebê sair mesmo. E eu fechava o joelho e elas ficavam botando pra fora, botando pra fora, botando pra fora. Até que uma hora, uma delas ficou simplesmente segurando meu joelho e eu fazia força pro joelho fechar e ela ficava botando pra fora. Então, eu acho que é simplesmente falta de atualização. Eu vi esse funcionamento do quadril, da pelve, não sei como é que eu posso dizer, no Instagram da Rai Vilela, fisioterapeuta. E, tipo, já tinha visto antes, falei, é isso que eu tenho que fazer. Só que eu não coloquei no plano de parto. Deveria ter falado com elas também antes, que eu não queria que ficassem mexendo no meu joelho. Que eu escolhesse a forma de parir. Não vou dizer que, tipo, fiquei decepcionadíssima com elas nessa questão. Mas poderia ter sido melhor. Poderia ter avisado a elas. Elas poderiam não estar abrindo o meu joelho. Poderiam. Pra mim, pode ser falta de informação, falta de atualização, enfim. Hålla ditt ben här kanske. Så kan det. Tirando essas duas coisas, pra mim foi ótimo. Saiu primeiro um pouquinho do cabelo, um pouquinho da cabeça, aí já quando saiu um pouquinho da cabeça, você vai falar, ah, ele é cabeludinho. Aí eu já botei a mão, senti os cabelinhos dele assim. E aí Rafael tava lá do meu lado sempre, me apoiando, né, segurando a minha mão, apertando a minha coxa, porque ele não sabia direito o que fazer, ele ficava apertando a minha coxa e apertando meu braço, assim. E ele ficava dizendo, ah, ele tá saindo, vai amor, força, calma, ele tá chegando, ele já tá aqui, então ele tava sempre me ajudando. E aí pronto, saí a cabeça e aí eu falei, pronto, me travou ali. Mas eu tinha que continuar, né, e ia sair o resto do corpo, então foi Rafael, segundo informações de Rafael,
Quando saiu a cabeça, não tinha lacerado nada. Mas foi na hora de sair o resto do corpo, o ombro, né? O resto do corpo que houve algumas lacerações no lábio exterior e perto da uretra. Ele disse que ele viu, assim, a pele se abrindo, sabe? E eu sentia o negócio tec, fazendo assim, tec, sabe? Mas foi tudo grau 1, tá? A laceração, pra quem entende, vai até 4º grau, se não me engano. Foi só grau 1, foi tipo laceração de pele, não foi do músculo. Acho que é isso. Se não for, tá aqui escrito, mas acho que é isso. Eu fiz mais alguns, sei lá, não contei, mas alguns empurrões depois, ele saiu. E é incrível. Na hora que o bebê sai, tipo, é uma dor horrível, né? Da expulsão. Mas na hora que sai, simplesmente é como se tivesse acendido uma luz, assim. Tuf, acendeu a luz, virou uma chave, apertou um botão, simplesmente some tudo. É incrível. Do vídeo, na hora que ele sai, eu que tava groguíssima, né? Eu tava com aquele gás. Tipo, eu tava grog. Mas na hora que ele saiu, bota aquele gás de lado. Oi, meu amor. Simplesmente some toda a dor, some toda a agonia, some tudo. Eu fico normal, assim, como se nada tivesse acontecido. Como se todas aquelas horas, dias de trabalho de parto nunca tivesse acontecido. E aí ele vem elas botam diretamente, né, o Dante no meu peito. E ele tá lá chorando com aquele chorinho bem fofinho de recém-nascido. É muito bonitinho. E aí a primeira coisa que eu falei foi: oi, meu amor. Eu acho que tá no vídeo. Ih, vou me emocionar. Muito mágico, né? Quando a gente vê o bebê pela primeira vez e ele tá bem, ele tá chorando. É muito bonito, é mágico. E aí eu fiquei com ele no colo, e elas não tiraram ele do meu colo mais. Daí então foi... Rafael cortou, né? Depois de alguns minutos eles esperaram o cordão umbilical ficar... parar de bombear, né? O sangue. E aí o Dante ficou no meu peito. Rafael cortou o cordão umbilical, conforme a gente tinha desejado, né? E aí o Dante ficou comigo ali, elas botaram um negocinho pra ele não ficar com frio, né? E ele ficou pele a pele comigo por horas, ele não saiu dali. Elas ficaram, puxaram, né? Depois de, sei lá, alguns minutos, eu pari, né? Saiu a placenta, e aí Rafael viu, né? Ele tirou foto e tudo. E eu tava assim, extasiada com o Dante no meu colo, enquanto elas iam fazendo o resto das coisas lá, né? Depois que ele saiu a placenta,
elas fizeram a sutura das lacerações que aconteceram. E eu senti de vez em quando uma agulha furando. Mas elas botam anestesia local, né? Pra costurar. E essa costura, segundo elas, em até 6 semanas depois do parto, elas saem sozinho. Então não preciso voltar ao hospital pra fazer a remoção das linhas. Então ainda não passaram 6 semanas e não aconteceu nada. Elas continuam ali, não caíram ainda. Mas enfim. E aí eu tava lá com o Dante no colo, super feliz, tentando botar ele pra mamar. E acho que ele... De primeira, assim, ele fica só olhando, assim, né? Não mama, mas ele começou a sugar depois de alguns bons minutos. E ele sugou um pouquinho. Então, já fiquei feliz, já fiquei aliviada, né? O Dante nasceu de 1h49 da manhã, né, do dia 3. E às 3h40 eles trouxeram um fica de feliz dia de nascimento, né? Ou feliz dia de aniversário, mas de nascimento, né? Födelsedag, que é o dia de nascimento. Que é o dia, mesma palavra para aniversário aqui, né? E aí tem imagem aí pra vocês verem. Eram uns sanduichinhos, pão com umas frescurinhas por cima, umas cidras de maçã, não tem nada com álcool, claro que não. E o chocolate quente, porque a gente pediu, poderia ser café também, né? Mas a gente não toma café. E aí, enquanto a gente tava lanchando, a gente ligou pros nossos pais, mostrou o Dante pra eles, e eles ficaram super felizes e contentes, né? Aí eu me levantei, fui no banheiro pra tentar fazer xixi. E eu fiz xixi em pé, né? Tipo, com um chuveirinho, porque fazer xixi sentado naquela hora é impossível. Inclusive, passei boas semanas sem fazer o xixi sentado, porque é melhor, né, pra recuperação. Sempre com o chuveirinho. E aí, nessa hora, já tinha passado horas. Foi quando... tinha passado umas 2 horas, talvez. Foi quando eu me levantei, né, pra fazer isso. E aí o Dante saiu do meu colo, então ele passou bastante tempo comigo. Só eu curtindo, só a gente se curtindo, né? Rafael também tava lá, falando com ele. E... aí ele foi medido, pesado, né? E ela passa um paninho pra limpar, não dá banho, tá? Só passa um paninho pra limpar o sangue do rosto, do cabelo, do corpo, né? Mas não dá banho, conforme a gente pede, né? E também é prática deles aqui. E aí o Rafael botou a fralda, botou a roupinha nele, uma roupinha nossa. Aí a gente foi, pelas 5 horas da manhã, fomos transferidos para o quarto. E aí Rafael conseguiu dormir, mas eu só tirei um cochilo de 2 horas. Ficava olhando o Dante pra ver se ele tava bem, se ele tava respirando. E aí trouxeram café da manhã. E aí eu fui comer, o Rafael ficou dormindo por um tempo. Aí a enfermeira, agora eu vou começar a ler aqui, porque eu já esqueci a ordem das coisas, né? A enfermeira veio pelas 10 da manhã pra entregar o meu jornal de parto. Nesse jornal de parto tem todas as informações, desde as medições de batimento cardíaco e os horários que as coisas foram feitas, passo a passo de tudo que foi feito. Isso eu sei que também vai ser importante para o pedido do passaporte, o pedido do registro do Dante na Embaixada do Brasil. E aí ela me deu algumas dicas, ela falou algumas coisas que iriam ser feitas no Dante e me perguntou como é que tinha sido a minha experiência com o parto, né? E me pediu para dar nota, falou se tinha alguma coisa a falar, alguma coisa a comentar, enfim. Aí depois disso, a gente deu um tempinho lá, trouxeram um almoço só pra mim. Nessa parte a gente já tá falando de outra coisa diferente, né? Tipo, primeira parte do parto, e aí depois a gente vai pro apartamento. E quando a gente tá internado, a mãe tem direito a todas as refeições, a lanche e tal, mas o pai não. Até levaram um café da manhã pro Rafael, mas o almoço ele teria que se virar, ele teria que sair pra comprar almoço e jantar. Aí nessa altura a gente já tava pensando se iria pra casa ou não,
O Dante foi avaliado por uma médica de 1h da tarde. E se tivesse tudo certo com ele, a gente iria pra casa. Não tinha motivo pra ficar lá, porque não teve nenhuma complicação. E se ele tava bem de saúde, a gente iria ficar no hospital só pra observação ou se tivesse alguma dúvida. Então a gente decidiu ir pra casa no mesmo dia. A gente saiu de lá umas 3 da tarde e ficou já agendada a volta pro Dante 2 dias depois. Ele nasceu na terça, então na quinta-feira a gente voltou com o Dante para eles fazerem mais exames, né? Ver como é que tava, se tava tudo bem. Nosso amor indo para casa de neném. Nosso bênção. Vamos para casa então, meu amor. E eles ficaram acompanhando, né? Por uma semana a gente ficou voltando para o hospital a cada 2 dias, mais ou menos. E o Dante perdeu um pouquinho de peso, mas depois já voltou a ganhar, então depois de uma semana a gente não precisou mais voltar, né? Na segunda-feira, quase uma semana depois do parto, a gente não precisou voltar mais lá no hospital, porque já tava tudo bem com o Dante. Eles fizeram o teste do pezinho no Dante, fizeram alguns outros exames. O teste do pezinho aqui, inclusive, é feito na mão, eles furam e deixam pingando assim. No negocinho tem vídeo e imagem pra vocês verem. Fizeram alguns outros exames lá também, pra verificar doenças raras. Sei que a gente também conseguiu fazer o teste da orelhinha lá e tava tudo certo. Então, a gente não precisou mais voltar no hospital e a partir de então, a gente fica indo pra acompanhar na clínica, né? Na clínica infantil. Mas esse é assunto pra um outro vídeo. Ah, uma coisa que eu achei bem legal do hospital é que a gente saiu de lá com uma sacolinha com algumas coisinhas pro bebê e pra mãe. Então eles já deixam lá alguns absorventes pós-parto e fraldas pós-parto pra mulher. Tem 3 pacotes de fraldas pro neném, tamanho 1, e é da Liber Pampers. Então, pro tamanho do recém-nascido. Tem uma roupinha, tem vários cupons de desconto, tem... cara, tem algumas coisinhas assim, coisinhas bem legais, eu mostrei no Instagram. Então isso já me ajudou na questão do absorvente pós-parto e fralda pós-parto que eu usei. Usei por bastante tempo aqui em casa. E os meus absorventes pós-parto eu demorei de usar porque eu fiquei usando do hospital. E agora eu vou responder algumas perguntas que as pessoas deixaram no Instagram que eu não tenho respondido até agora. Me perguntaram se eu esperei 5 centímetros de dilatação para ir para o hospital. Eu tava com 4 quando eu cheguei, eu não sabia quantos centímetros que eu tinha, mas eu fui quando eu tava tendo a cada 3 minutos, tava bem dolorido. A mala maternidade, o que realmente usou e o que vale a pena levar. Não precisa levar um monte de roupa pro neném se você vai sair já no mesmo dia ou no dia seguinte do parto, né? No caso do Dante, ele nasceu de madrugada, a gente saiu no mesmo dia, ele só usou uma roupinha, quer dizer, 2. Uma foi assim que ele nasceu, a gente botou uma, e a outra na hora de ir pra casa, a gente colocou outra roupinha, mas eu tinha levado tipo uns 5 coisinhas pra ele e só usei 2. Roupa minha, eu tinha colocado umas 3 roupas, uma calça, 3 blusas, e eu fiquei o tempo todo lá na maternidade, eu fiquei o tempo todo de bata. E até calcinha, eles dão uma calcinha lá, que ela é tipo uma redinha assim, que é ficar respirando, né, mais fácil as coisas, né? Eles também podem cortar na hora do parto, na hora do expulsivo. Então eu fiquei usando só essas calcinhas deles lá. Não usei nada, praticamente. Só na hora de sair do hospital foi que eu usei. Inclusive, acho que foi essa blusa aqui. Que aí é blusa de amamentar, né? Porque aí eu posso levantar e amamentar o Dante aqui. Mas não precisa levar muita coisa, não. Se for ficar rapidinho no hospital, nem precisa levar muita coisa. Como o Rafael ficou durante o processo. O Rafael ficou super solícito. Ajudou bastante. Inclusive, quando acabou, né? O parto aconteceu, o Dante nasceu, ele ficou... Acho que ainda uns 2 dias sentindo muita dor no braço, nos punhos, nas mãos, porque até nos pés, porque ele ficou em pé muito tempo, né? Quando tinha contração, ele ia lá fazer força, fazer aquela força na lombar, apertar e dar suporte. Então ele ficou bastante tempo. Cansou o corpo dele, né? Ele ficou bastante tempo em pé e fazendo força com as mãos. Teria outro parto normal? Com certeza, absolutamente. Cara, eu tive o bebê de madrugada e já tava saindo do hospital de tarde, já tava fazendo caminhada com ele no outro dia, né, andando com ele de carrinho aqui. A mulher vive assim, de boa, como se, não vou dizer que nada aconteceu, porque bastante sangue fica saindo, fica sensível, né, a vagina da mulher, porque passou um bebê por ali.
Mas é muito melhor do que você ter passado por uma cirurgia da cesárea. Eu nunca passei, mas eu vi outras pessoas passando. A pessoa fica dias, assim, não pode levantar, não pode se abaixar, não pode carregar um certo peso. Enfim, tem limitações, né? Com certeza, se eu puder, todos os meus partos vão ser só normais. Perguntaram aqui sobre a questão do banho do Dante. O banho do Dante eu só dei quando caiu o umbigo. Mas assim, eu tava quase dando antes desse umbigo cair, porque fica bem fedido. Só que depois eu pensei assim, não ia adiantar de nada eu dar banho se o umbigo depois ia continuar lá. O umbigo podre, fedido. Né? Porque o umbiguinho dele levou 5 dias pra cair. Caiu no domingo, né? Ele nasceu na terça, caiu no domingo. E já no sábado tava um fedor horrível, tava uma catinga, aquele negócio lá. Só que se eu desse o banho, o negócio ia continuar lá. Não ia fazer muita diferença, assim, sabe? Então, eu esperei o umbigo cair. Mas por pouco eu não ia ter dado o banho antes do umbigo cair. Mas não, enfim, não ia fazer diferença. Mas eu esperei. A Renata mandou um monte de pergunta aqui, a Renata Russi. Ela perguntou se eu usei bola de pilates. Eu usei, mas eu não gostei tanto, na verdade, de ter usado lá na hora. Eu preferi estar em pé. Eu achei melhor assim. Ou então deitada de lado. Pra mim foram as 2 melhores posições, mas isso é muito pessoal, tá? Eu cheguei a usar lá a bola de pilates. Meio que foi uma forma de descansar, que eu tava sentada, só que com a cabeça apoiada na cama. Mas pra mim as melhores posições foram em pé, nesse andador, ou deitada de lado. Tem médico obstetra durante o parto, caso tenha que fazer cesárea? Acho quase certeza que tem médicos lá no hospital. Caso aconteça alguma coisa, a mulher tem que fazer cesárea, né? Acho que é impossível eles manterem uma ala de maternidade aqui sem que tenha essa opção da mulher que tá com uma complicação ir pra uma cesárea. Mas durante o parto eu só tive contato com enfermeiras obstétricas. Chamam de sjuksköterska. Não sei se são barnmorska, acho que são barnmorska. São as enfermeiras obstétricas, né, de parto e tal. Mas eu tenho certeza que se precisasse ia aparecer um anestesista, um médico, tudo isso. A barnmorska que nos acompanha é a que vai estar lá no parto, né, ou qualquer um que estiver de plantão. É quem estiver de plantão. A barnmorska que me acompanhou durante o meu parto. A última vez que eu a vi foi no dia 29, que foi alguns dias antes de eu parir, né, e não é ela que vai fazer o parto da gente, não. São outras mulheres e eu não posso escolher. Quem estiver lá é quem vai me atender. Quanto tempo durou o trabalho de parto no total? Eu não somei pra saber quantas horas foram, mas vocês vejam aí, foi tipo sexta-feira de noite e de sábado de tarde em diante até terça-feira de madrugada. O trabalho realmente, o mais complicado, eu diria que foi na segunda-feira. Mas segunda-feira o dia todo, até a madrugada da terça quando ele nasceu. Mas contração, inclusive, não me deixava dormir, começou no sábado de tarde. Rafael ficou firme e forte na sala de parto com você? Firme e forte, inclusive eu tava morrendo de medo que ele, na hora do expulsivo, na hora que o bebê estivesse nascendo, eu fiquei morrendo de medo que ele fosse desmaiar, sinceramente. Porque ele é um pouco sensível pra sangue, mas é geralmente o sangue dele. Eu fiquei com muito medo, assim, que ele caísse no chão pro lado e na hora que o Dante estivesse nascendo ele não conseguisse ver o Dante e eu ficasse agoniada. Mas ele ficou maravilhoso, forte e me dando todo o suporte na hora que o Dante estava lá saindo. Foi muito bom. Perguntaram como é que foi a minha experiência com as contrações do parto. Eu acho que eu lidei muito bem. Eu não fiquei sofrendo mais do que o necessário. E quando eu paro pra pensar, né, comparado com o expulsivo, todas as contrações anteriores que foram doloridas, que me atrapalharam, que eu senti dor, parecia que não foi nada. Na hora do expulsivo a gente vê que, nossa, isso sim é muito dolorido, isso é muito, nossa, dói demais. Mas eu acho que eu lidei super bem. E ainda mais na hora do expulsivo, que eu tava com luz de gás, eu meio que ficava doidona assim, então, tipo, pra mim parecia que entre uma e outra era, tipo, 10 segundos. Mas quando eu fui ver o vídeo do parto, eram, sei lá, 2 minutos. Pra vocês verem como eu tava doida. Perguntaram se o pai pode entrar na sala de parto? Sim. Nessa questão do corona, né, algumas pessoas... Eu fiquei em dúvida. Porque até meio que um mês antes da data prevista do parto, o pai não poderia ficar no hospital, mas poderia estar na hora do parto. E, graças a Deus, as coisas mudaram. Então, ele, a partir do final de junho já, ele já poderia, o pai, né, estar presente tanto na hora do parto em si, quanto depois do apartamento.
Então, sim, ele poderia estar em todos os momentos junto comigo, junto com o bebê. Pensou em desistir e partir para cesariana? Não. Eu pensei por um minuto, eu acho, se eu iria tomar a epidural. Mas não passou na minha cabeça em nenhum momento ir pra cesariana. Nenhum. Queria passar por aquilo tudo já. Eu fiquei super feliz que meu parto começou naturalmente, sem a indução do parto. Então eu queria passar por tudo aquilo naturalmente. Eu queria viver tudo que eu pudesse viver, sem intervenções. Então, cesárea só se realmente tivesse dado alguma coisa errada, se tivesse alguma coisa errada com o Dante, aí eu aceitaria, assim, não ficaria pesado, mas eu escolher, eu não queria ir pra essa não. Inclusive, essa questão de anestesia, uma pessoa perguntou aqui se poderia, falou, você não usou, mas poderia? Sim, inclusive me ofereceram. Você pode colocar no seu plano de parto o que você quer, e na hora você também pode falar, você pode mudar de ideia, você pode dizer que não quer, e lá na hora dizer que quer, tranquilo. Perguntaram se foi como eu esperava, se foi melhor ou pior, ou do jeito que eu pensei. Eu não sabia muito bem o que esperar, mas foi do jeito que eu pensava, assim, na questão de que eu iria conseguir, sabe? De que seria difícil, mas que eu iria conseguir. Então, foi bom, do jeito que eu pensava. Não foi, assim, melhor do que eu pensava. Acho que seria melhor do que eu pensava se tivesse doído menos na hora do possível. Mas foi bom. Eu tô satisfeita, tô feliz. Do jeito que eu pensava, na questão do respeito que tiveram comigo, das coisas funcionarem muito bem lá no hospital. Isso aí foi do jeito que eu pensava. As enfermeiras te deram assistência no pré-parto? Meu pré-parto, meu acompanhamento foi todo documentado aqui no canal, né? Então, se vocês tiverem dúvida de como é que foi o meu pré-natal, é só olhar. Mas, sim, tive bastante assistência, mas a maioria das coisas eu posso dizer que eu adquiri buscando informação, fazendo curso na internet, porque elas até passam alguns materiais, né, a enfermeira, e sempre tá perguntando se eu tenho dúvida, o que é que eu quero saber. E tem algumas coisas online do site sueco de saúde, do sistema de saúde daqui. Mas a maioria das coisas que eu aprendi de amamentação, de sono, de pré-parto, de como é que eu iria fazer no parto, eu aprendi sozinha em buscas pela internet ou em cursos. Então não é bem sozinha, né? Foi com outras pessoas, mas foi online. Como foi o tratamento da equipe? A equipe do hospital foi maravilhosa, super respeitosas. Eu comentei, né, as duas únicas coisas durante o trabalho de parto que eu não gostei muito, mas gostei bastante, foram muito queridas. Inclusive, quando eu voltei com o Dante lá, 2 dias depois, né, que a gente saiu do hospital e voltamos lá fazer exame, eu fiz questão de procurar a enfermeira que deixou o turno às 10 da noite, que ela passou a maior parte do dia comigo. E aí, quando deu 10 horas, o Dante não tinha nascido ainda, ela foi embora. Eu fiz questão de voltar lá e ver se eu encontrava ela, e acabamos encontrando ela. Ela foi lá, encontrou o Dante, viu, conversou um pouquinho com a gente, então foi bem legal, gostei bastante. E perguntaram qual foi a hora mais difícil durante o trabalho de parto. Pra mim, o mais difícil não foi nem o parto em si, nem o expulsivo, mas foi o período antes do Dante nascer, antes dos primeiros sinais, né, do Dante nascer, da ritmação da contração, de cair o tampão e tal. Pra mim, o mais difícil foi isso, foi aguentar essa espera do parto vir. Porque ele não nasceu na data prevista do parto, ele nasceu quase com 42 semanas completas. E essa espera pra mim foi muito difícil, sabe? Psicologicamente, né? Quem acompanhou a gente no Instagram, quem acompanha a gente no Instagram viu como é que foi, né? Eu vinha de vez em quando e falava que tava sendo difícil. Mas os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas sabem mais ainda, né? E eu sei mais do que ninguém como é que foi complicada essa espera. Claro que fisicamente exige muito o trabalho de parto, ainda mais quando foi longo, feito meu, né? Dias. Mas a cabeça sofreu bastante até o momento em que eu falei, que eu percebi que agora eu tô em trabalho de parto. Porque esse menininho demorou. Mas enfim, gente, é isso, meu trabalho, nossa, já tá ficando escuro aqui, porque tá um dia nublado, deve estar a imagem meio ruim pra vocês, mas olha, feito melhor do que perfeito,
O vídeo tá aí, longo, mas respondi as perguntas, falei como é que foi. Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas que vocês têm em relação a como é que é um trabalho de parto aqui na Suécia. Ah, deixa eu terminar aqui na questão de valores, né? Chegou pra mim alguns dias depois, sei lá, uma semana, 10 dias, pra eu pagar 100 coroas, que foi em relação a, tipo, a minha internação no hospital. Então, todo o meu trabalho de parto, todo o meu parto lá e ter dormido, né, ter ficado algumas horas no apartamento, eu ainda nem tenho certeza se foi do apartamento ou se foi do parto, pra falar a verdade. Eu paguei 100 coroas, que é tipo 50 reais, ou isso convertendo, né, sei lá, 60 reais talvez. Isso é muito pouco comparado a tudo que eu tive acesso e a qualidade das coisas que eu tive lá. Não é nada. E pro Rafael não precisamos pagar nada. Se ele fosse ficar lá, se a gente fosse ficar lá, né, por mais dormir uma noite, passar um dia, dormir uma noite, né, exatamente, que a gente não dormiu uma noite, né, a Dante nasceu de madrugada já. Então, se ele fosse ficar, teria um outro valor, que eu não tenho certeza agora, eu posso botar aqui na tela. Mas, como não ficou, ele não pagou nada, não cobraram nada dele, foi só realmente o meu parto, que custou 100 coroas. Isso foi tudo que eu paguei nesse processo todo, da gestação, né, o pré-natal e o parto, tudo que eu paguei foi só o parto, né, essas 100 coroas, que pra mim é uma besteira. Enfim, eu acho que é isso, pessoal, eu já tô cansada, tô com sono. São 6 da tarde ainda, mas já tô com o olhinho aqui, ó, cansada. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Eu não prometo responder porque eu tô com um bebê aqui em casa ainda, mas eu vou tentar, tá bom? Muito obrigada de novo, grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo, não sei quando, mas certamente vai ser alguma coisa relacionada a bebê aqui na Suécia, tá? Até a próxima!